O objetivo desse vídeo é apresentar análise e fundamentos sobre espectrogramas para a disciplina de processamento de sinais. Os espectrogramas são utilizados não somente em analisadores de espectro, mas também estão sendo utilizados em algoritmos de inteligência artificial. Para a apresentação do vídeo, vamos seguir o roteiro abaixo, com a fundamentação teórica, um exemplo e a conclusão. A transformada de Fourier é aplicada no espectrograma. Os espectrogramas é muito importante para avaliar a evolução do espectro no tempo. Então nós observamos nessa imagem, na vertical, a frequência, na base o tempo. Quanto mais componentes de frequência tiver junto, mais intenso é a cor. Quanto mais afastado, mais claro fica. Observamos novamente essa imagem com os parâmetros. Os principais parâmetros que vamos observar são a frequência de amostragem, o comprimento do janelamento para a sobreposição das amostras. Então aqui, nós observamos um agrupamento muito grande de frequências e as cores são mais escuras. Como aqui eles não são tão juntos como aqui, eles ficaram um pouco mais claros e espaçados. E a mesma coisa acontece aqui. Aqui ele ficou completamente claro e aqui mais claro do que aqui. A transformada de Fourier ela converte os domínios. Nesse caso, ela está convertendo o domínio do tempo para a frequência. Como temos duas frequências, teremos dois picos. Utilizamos a transformada discreta no janelamento. Por quê? Porque selecionamos uma janela e aplicamos a transformada discreta. Então, nessa janela, nós teremos diversos pontos referentes a essa janela selecionada. O sinal foi discretizado. A mesma coisa nós vamos fazer com os outros pontos, aplicar a mesma janela repetidas vezes. Se pegarmos essa janela e convertermos ela para o tempo, nós vamos ter repetidas vezes esse mesmo sinal, não o sinal original. A frequência de amostragem é um parâmetro muito importante, porque ele permite reconstruir o sinal, de acordo com o teorema da amostragem. Então, se tomarmos a frequência de amostragem igual a 100 Hz, a minha frequência do sinal ela deve ser inferior à metade da frequência de amostragem, ou seja, nesse caso deve ser inferior a 50 Hz. Agora observamos o efeito do janelamento. Se tomarmos um sinal com 16 amostras, ele começa aqui e termina aqui. E aí repete o ciclo para cá. Daqui até aqui, nós temos 8 amostras. Daqui até aqui, novamente 8 amostras. Então o sinal é uma senoide perfeita. Ele começa e termina de forma perfeita. Como daqui até aqui, como temos 2 ciclos, teremos 2 picos de frequência. Agora, se tomarmos um sinal com 18 amostras, ele começa aqui, termina aqui com 9 amostras, começa aqui, termina aqui com 9 amostras. O que isso nos diz? Que quando chegar aqui, ele não vai fazer essa curva perfeita. Ele vai cair de uma vez para cá, porque ele vai começar o outro ciclo no zero. E isso gera o quê? Gera esses harmônicos aqui. Ele não vai gerar somente esses 2 picos. Ele vai gerar esses harmônicos. O nome deste efeito é vazamento espectral. Para minimizar o vazamento espectral, utilizamos as janelas. Existem diversos tipos de janelas, como a janela de Hanning, de Raman, triangular, retangular e etc. Para fazer isso, o que fazemos? Multiplicamos a janela com o sinal x de n. A janela vai suavizar as bordas do sinal. Então, esse multiplica com esse multiplica com esse, sucessivamente, até esse multiplicar com esse. Então, 0
com esse aqui, vai jogar para zero. Nós teremos esse sinal aqui embaixo. A consequência de suavizar um sinal significa que nós teremos uma amplitude mais baixa e vamos minimizar o efeito vazamento espectral. Não significa que vai eliminá-lo, só vai minimizar. Então aqui nós observamos agora como que é o sinal após a aplicação da janela. No caso, a janela de Raman, que foi a utilizada aqui. Para áudio, pelo que eu li, sempre se usa muito a janela de Raman. Então ele suavizou as bordas, mas o meio ficou com a frequência na amplitude desejada. Então o que acontece? Ao aplicar a transformada discreta de Fourier, nós vamos tirar parte daqueles harmônicos, mas não vai eliminar completamente. E a amplitude diminui. Aqui no caso ela está menor que 0,4 e aqui ela está maior que 0,4. Mas reduziu esse efeito. A transformada rápida, ela é uma forma de se calcular a transformada discreta com menos trabalho, porque ela pega um sinal x de n, com n amostra, e calcula de forma separada. N dividido por 2 amostras de um lado e n dividido por 2 amostras por outro lado. E aí se consegue fazer de forma mais rápida o cálculo da transformada discreta de Fourier. Agora nós vamos aplicar a transformada de Fourier para um sinal de curto prazo e de longo prazo. Se tomarmos um sinal x de n, a transformada de curto prazo seria janelas pequenas nesse sinal. Essa janela é chamada x de n de comprimento n. De longo prazo seria janelas grandes. Isso interfere muito na resolução do sinal. Por quê? Se pensarmos da seguinte maneira, o sinal impulso no tempo que seria o delta de Dirac. Ele é um tempo muito curto, mas ele é um impulso. Quando se aplica a transformada de Fourier nele, ele se torna um sinal contínuo, extremamente grande na frequência. Então, um é o inverso do outro. E isso nós vamos observar lá no MATLAB. Então, voltando aqui no nosso sinal, se a gente imaginar que o nosso sinal está aqui em cima, a cada janela M, ele pega uma parte do sinal, com uma sobreamostragem. O comprimento dessa janela M determina se ela é de curto prazo ou longo prazo. Utilizamos o livro do Oppenheim para essa teoria. Agora vamos para o MATLAB. Então aqui no MATLAB eu tenho o código e aqui eu tenho o comprimento da janela. Então o comprimento da janela aqui é 10 vezes a frequência de amostragem dividido por n. E o comprimento aqui da FFT, que é 4.096. O ideal é que o comprimento da FT seja maior ou igual ao comprimento da janela. Aplicou-se a janela de Raman aqui para janela longa e janela curta. E aqui nós temos na figura 3 a janela longa, na figura 4 a janela curta. Então nós vamos recalcular. Para o comprimento 10 vezes aqui. Então o que vai acontecer? Nós teremos um intervalo de 0 a 25. Para uma janela curta, nós teremos bastante amostras na tela, porque nós teremos um tempo pequeno para observar muitos detalhes, como se fosse um microscópio. Quando nós convertemos para a frequência, na longa, nós vamos ter o mesmo intervalo longo, mas só teremos amostras para analisar aqui de aproximadamente 3 até 17. No restante não teremos, porque a janela ficou mais longa. Então, é o inverso. No tempo, como a janela é curta, nós temos muita informação. Com um comprimento menor,
nós temos muita informação, a resolução é menor, o ajuste é mais fino. Na frequência, a janela ela ficou maior. Por quê? Porque aqui no tempo a janela é curta. Quando converte para cá, nós temos o mesmo intervalo, mas nós temos uma janela maior. Mais quantidade de informação para analisar. Então não vai aparecer todos aqui. Aqui o ajuste é mais grosso e aqui o ajuste é mais fino. Agora nós vamos trocar, colocar uma janela maior aqui. E vamos calcular de novo. Então agora, a janela curta, que é o tempo, ela está de 3 a 17, é onde a gente tem informação. Só aqui. Como se a gente tivesse tirado o microscópio, estivesse olhando a olho nu. Se a gente for na frequência, que é a janela longa, agora ela vai de 0 até aqui próximo a 17. Nós temos mais informações para analisar no mesmo intervalo. Seria como se agora a gente pegasse esse mesmo intervalo de 15 e abrisse ele mais, para a gente poder ver mais detalhes. Então, de acordo com o que se deseja fazer, com o tipo de informação que deseja no sinal, trabalhar com esse efeito de janela e da frequência de amostragem aqui no espectrograma, a gente consegue mais ou menos detalhes. Vamos colocar aqui agora um pouco maior, 360. No tempo, nós temos novamente de 3 a 17 e agora na frequência. Mais informações ainda, porque nós aumentamos a janela no tempo. No tempo a janela ficou maior. Quando a gente vem para a frequência, ele faz o efeito inverso. A janela fica menor. E se ela fica menor, a gente vai abrir essa janela para observar mais detalhes. Nós temos um ajuste mais fino. Ocorre o inverso. E se a gente voltar aqui agora para 10, nós vamos ver isso acontecer de novo. Vamos diminuir o tamanho da janela no tempo e ver o que acontece com ela na frequência. Então, na frequência, eu tirei o microscópio e estou olhando a olho nu. No tempo, é como se eu estivesse olhando pelo microscópio. Eu consigo ver mais detalhes. Eu consigo trabalhar em ajuste fino e ajuste grosso.